por quase 800 anos, tem sido uma das fortalezas mais imponentes do norte da Europa, controlando o acesso ao Mar Báltico. Nos últimos 80, esteve sob controle soviético-russo, e nos últimos 20, tem sido o único posto avançado da Rússia no coração das terras da OTAN, sobressaindo rudemente como uma espinha direita, cercada por pele sem manchas, apenas coçando para ser estourada. Agora, um general americano de alto escalão diz que a OTAN pode fazer exatamente isso, e não em semanas ou mesmo dias, mas em questão de horas. Tomar Kaliningrado em uma operação relâmpago mudaria o equilíbrio de segurança na Europa num piscar de olhos. Isso pode fortalecer o flanco nordeste da OTAN, mas também arrisca provocar uma guerra nuclear. Então, vamos analisar de perto a história e sua importância. O Oblast de Kaliningrado é a província mais ocidental da Federação Russa e a única que não está diretamente conectada a outras terras russas. Entre ela e a Rússia continental estão a nação da Bielorrússia e uma faixa de 62 milhas da Lituânia chamada Suwalki Gap. Isso é essencial para a nossa história, como você verá adiante. Apesar de sua desconexão física do resto do país, ou talvez por causa disso, Kaliningrado forma uma peça vital do manto de segurança da Rússia, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O enclave está em uma localização altamente estratégica, encaixado entre a Lituânia e a Polônia, na base do Mar Báltico, também conhecido como Lago da OTAN. Cobre apenas 87 milhas quadradas de área total e tem 47 milhas de largura em seu ponto mais largo. No entanto, a partir desta posição, um exército pode projetar poder em vastas e estrategicamente importantes áreas. Nauticamente, é a posição ideal para projetar poder através do Mar Báltico e controlar o acesso a ele. No interior, um exército com efetivas capacidades de negação aérea anti-acesso ou capacidades A2AD pode cortar o acesso da Polônia e Bielorrússia aos estados bálticos e Finlândia. Não é de se admirar, então, que basicamente tem sido uma fortaleza desde a Alta Idade Média, embora só tenha sido chamada de Kaliningrado desde 1945. Em 1255, durante as Cruzadas do Norte, os cavaleiros teutônicos fundaram uma nova fortaleza no local do antigo assentamento prussiano Twangster, o qual eles recém-devastaram. Eles a nomearam Königsberg, que se traduz como Montanha do Rei, em homenagem ao rei Ottokar II da Boêmia. Além de um período nos anos 1400, quando caiu sob o domínio polonês e era conhecida como Króliliec, a cidade permaneceu sob controle alemão ou prussiano e manteve o nome Königsberg até a Segunda Guerra Mundial. Como a maior cidade do leste da Alemanha e um centro-chave, a cidade sofreu um duro golpe quando o exército alemão entrou em colapso na parte final da guerra. Primeiro foi bombardeada pelos aliados em 1944. Grande parte do que restava da cidade foi transformada em escombros durante a Batalha de Königsberg, que terminou com sua captura pelos soviéticos em 9 de abril de 1945. O Acordo de Potsdam de 1945 a colocou sob a administração soviética, que a renomeou para Kaliningrado no ano seguinte, em homenagem a Mikhail Kalinin, presidente do Presídium do Supremo Soviético, que havia falecido recentemente. Na época, os habitantes da cidade eram principalmente alemães, com a minoria lituana. Muitas de suas famílias estavam lá há séculos. Nos próximos anos, os soviéticos enviaram todos os alemães para a Alemanha, com apenas os lituanos autorizados a permanecer. Em seguida, eles enviaram caminhões, ou mais precisamente, trens cheios de soviéticos, na maioria russos, mas também alguns ucranianos e bielorrussos, e começaram a reconstruir a cidade em cima das ruínas. Hoje, é uma cidade russa moderna com uma população de cerca de 489 mil na Oblast, concentrada principalmente na cidade. Para as cidades russas, não é tão ruim, mesmo com os problemas econômicos causados pela guerra, que também são sentidos agudamente aqui. Existem universidades e bares de sushi, as vistas são lindas, e há um porto movimentado. O único porto russo que permanece livre de gelo o ano todo, na verdade. Então, apesar do fato de que havia muito mais turistas antes da Rússia invadir a Ucrânia, há inúmeros lugares muito piores para se viver na Rússia do que Kaliningrado. Isso é, se você não se importa em viver em uma das áreas mais militarizadas da Europa, em Kaliningrado, o exército russo está em todo lugar.
Estamos falando da Frota do Báltico, incluindo submarinos, esquadrões de aeronaves, batalhões de sistemas de defesa aérea, S-400, vários sistemas de mísseis Iskander e pelo menos 10.000 tropas. Você nomeia e está lá, incluindo armas nucleares. É por isso que é tão importante para a Rússia e a OTAN, e por que as declarações gerais sobre a OTAN ser capaz de tomar Kaliningrado num piscar de olhos são tão intrigantes. Donoghue, que é o comandante do Exército dos Estados Unidos da América para a Europa e África, fez essas observações na quarta-feira na conferência inaugural Land Euro da Associação do Exército dos Estados Unidos da América em Wiesbaden, Alemanha. A conferência tem como objetivo ser o principal evento no teatro de operações europeu para profissionais militares, líderes da indústria e funcionários do governo. É um local para eles se reunirem para discutir os últimos desenvolvimentos em tecnologia militar, estratégia e política. Kaliningrado tem aproximadamente 47 milhas de largura e está cercado pela OTAN por todos os lados. De acordo com Donoghue, o exército e seus aliados agora têm a capacidade de derrubar isso do chão, em um prazo que é inédito e mais rápido do que jamais conseguimos fazer. Nós já planejamos isso e já desenvolvemos. O problema de massa e momento que a Rússia nos apresenta, nós desenvolvemos a capacidade de garantir que podemos parar esse problema de massa e momento. Ele fez esses comentários no contexto de um novo plano de linha de dissuasão do flanco leste que visa aprimorar as capacidades baseadas em terra e impulsionar a interoperabilidade militar e industrial em toda a aliança. Como o nome sugere, a nova estratégia está focada nos estados bálticos, Polônia e no mais novo membro da OTAN, a Finlândia. Apesar de não fazer fronteira direta com a Rússia, a Polônia faz divisa com a Bielorrússia. E como Bielorrússia e Rússia estão unidas em um estado de união, é praticamente a mesma coisa. Isso significa que todos esses 5 países, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Finlândia, são os estados de linha de frente da OTAN no leste. É por isso que o corredor de Suwałki é tão importante para ambos os lados. Vale a pena mencionar que o problema de Kaliningrado e o corredor de Suwałki poderia ter sido completamente evitado. Na década de 1950, o líder soviético Nikita Khrushchev ofereceu todo o Oblast de Kaliningrado à RCS da Lituânia. Porém, Antanas Šnikus, secretário de longa data do Partido Comunista na Lituânia, recusou-se a aceitar o território, pois adicionaria ao menos 1 milhão de russos étnicos à Lituânia. Então, o enclave permaneceu como parte da República Socialista Soviética Russa e se tornou parte da Federação Russa quando a União Soviética se desfez. Ao mesmo tempo, o corredor de Suwałki tornou-se parte da Lituânia independente, que, claro, mais tarde se juntou à OTAN, desfrutando da proteção das obrigações de defesa mútua do artigo 5 da Aliança. Hoje, no caso de um confronto entre a Rússia e a OTAN, se a Rússia fechasse o corredor, efetivamente impediria as forças da OTAN de alcançar os estados bálticos e a Finlândia por terra sem invadir a Bielorrússia. E as capacidades A2AD da Rússia são substanciais em ambos os lados do corredor em Kaliningrado, mas ainda mais na Bielorrússia, que pode ser muito mais facilmente reforçada. Segundo Donoghue, os planos regionais vêm sendo elaborados há algum tempo. Mas o exército, juntamente com a OTAN, está primeiro focando nos estados bálticos para tentar chegar. Como você realmente faz para que a indústria e as nações saibam exatamente quais são os requisitos? Sabemos o que temos que desenvolver, e o caso de uso que estamos utilizando é que você tem que dissuadir do chão. Caso você esteja se perguntando como o exército pretende tomar Kaliningrado tão rapidamente, talvez surpreendentemente, é principalmente do chão. Isso pode ser um divisor de águas, dadas as defesas da Rússia, que vamos abordar um pouco mais tarde. Como Donoghue coloca, o domínio terrestre não está se tornando menos importante, está se tornando mais importante. Agora você pode derrubar bolhas A2AD do chão. Agora você pode tomar o mar a partir do chão. Todas essas coisas que estamos vendo acontecer na Ucrânia, ele não está errado. Considere como a Ucrânia conseguiu enviar a frota do Mar Negro da Rússia com o rabo entre as pernas, da Crimeia. Essencialmente, drones navais e mísseis lançados da terra se mostraram eficazes o suficiente, mesmo sem o uso de uma força aérea ou drones da Marinha. De fato, sistemas não tripulados são uma parte significativa do plano de Donoghue. Contudo,
O principal impulso parece ser o desenvolvimento de sistemas padronizados, baseados em dados, lançamentos comuns e coordenação na nuvem entre nações e equipamentos colaboradores. É um sistema futurista, integrado e modular, projetado para máxima interoperabilidade e projeção de poder, mas com a mínima complicação e, idealmente, custo. O plano parece ter sido acordado. Agora começa a solicitação e aquisição dos sistemas necessários para fazê-lo funcionar. O sistema de compartilhamento de dados já foi de fato garantido pela OTAN, nomeadamente o Sistema Inteligente MAVEN da Palantir. O sistema está no coração do projeto MAVEN, que é oficialmente conhecido como a Equipe Transfuncional de Guerra Algorítmica. O Exército dos Estados Unidos da América costuma ser inteligente ao nomear coisas para que tenham acrônimos interessantes quando abreviados. Mas a WCFT é bastante desajeitado, seja qual for a sua língua nativa. Então, é o projeto MAVEN. Não que o nome não tenha relevância. O projeto MAVEN é um projeto do Pentágono que utiliza aprendizado de máquina e fusão de dados para processar informações de várias fontes. Em seguida, utiliza os dados processados para identificar possíveis alvos, exibir informações através de uma interface de usuário e transmitir decisões humanas para sistemas de armas, entre outras funções. O projeto tem sido conduzido pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial desde 2022, com a principal plataforma de fusão de dados feita e operada pela Palantir. O sistema inteligente MAVEN. As fontes de dados do MAVEN incluem fotografias, imagens de satélite e dados de geolocalização de interceptações de comunicações, sensores infravermelhos, radar de abertura sintética e similares. O conjunto de dados de treinamento incluiu no mínimo 4 milhões de imagens de objetos militares, como navios de guerra, rotulados por humanos. Sistemas de aprendizado de máquina, como os de reconhecimento de objetos, processam os dados, permitindo ao MAVEN identificar alvos potenciais, como tanques inimigos ou a localização de novas instalações militares. Na interface do MAVEN é possível ver movimentos de aeronaves, logística, locais de pessoal-chave, locais na lista de navios que não devem ser atacados, entre outros dados. Caixas de contorno amarelo mostram alvos potenciais, enquanto caixas de contorno azul mostram forças amigas ou zonas sem ataque. Crucialmente, no contexto da linha de dissuasão do flanco leste, ele também pode transmitir decisões humanas para disparar armas diretamente para eles. Ainda melhor, o MAVEN já provou seu valor no campo de batalha durante o transporte aéreo de Cabul em 2021. Enquanto os Estados Unidos da América se retiravam apressadamente de um Afeganistão em desintegração, o MAVEN foi usado para mostrar a situação no terreno. Ele poderia exibir simultaneamente feeds de dados, como movimentos de aeronaves, ameaças logísticas e localizações de pessoal-chave. Como o general Donohue, que estava pessoalmente envolvido nesta operação, a guerra Rússia-Ucrânia. Os Estados Unidos da América também usaram inteligência via satélite com o MAVEN para fornecer localizações de equipamentos russos às forças ucranianas. Pouco depois, esse equipamento explode. O MAVEN foi usado para restringir alvos de ataques aéreos no Iraque e na Síria em fevereiro de 2024 e para localizar lançamentos de foguetes no Iêmen e navios no Mar Vermelho. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, então, parece óbvio que o MAVEN seja usado para as operações da linha de dissuasão do flanco leste 2. E é fácil ver o quão útil seria para informar e coordenar um ataque a Kaliningrado. Os demais componentes do sistema estão em desenvolvimento. Segundo Donohue, já temos conhecimento preciso sobre como lidar com a nuvem e os tipos de sistemas não tripulados, brigadas e demais recursos necessários para isso. O Exército busca capacidades interoperáveis com os parceiros da OTAN. Centrais para este plano estão um lançador que serve em capacidade ofensiva e defensiva e um sistema de controle de fogo que qualquer nação pode usar. Queremos um sistema, opcionalmente tripulado, capaz de disparar munições de qualquer país, ele disse. Tudo isso parece bastante empolgante e será interessante ver quais sistemas e quais padrões serão finalmente acordados.
Infelizmente, se totalmente previsível e compreensível, Donohue não forneceu nenhum detalhe adicional sobre como esse sistema pode ser usado para capturar Kaliningrado, especialmente em menos tempo do que um operador de drone First Person View ucraniano leva para destruir um veículo blindado russo. O enclave definitivamente não é fácil de quebrar. Desde os anos 90 até 2016, as forças militares de Kaliningrado eram relativamente fracas, mas até 2021 foram seriamente atualizadas com diversos armamentos pesados. Embora seja difícil dizer exatamente através da névoa da guerra. Em 2023, o 11º Corpo de Exército, com um número entre 12.000 e 18.000, estava baseado lá, equipado com tanques T-70 e 2 transportadores blindados pessoais BTK, lançadores de foguetes móveis e artilharia. A pesada Brigada de Infantaria Naval 336 da Guarda também estava baseada no Oblast, com pessoal blindado BTR, transportadores e pelo menos um batalhão supostamente capaz de assalto aéreo. Contudo, segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, a Rússia retirou uma parcela considerável dessas tropas de Kaliningrado para realocá-las em outras missões. Ele afirmou isso durante a cúpula da OTAN em Haia em 25 de junho, acrescentando que, além disso, a Rússia é obrigada a formar novas unidades na fronteira com a Finlândia, estirando suas forças. Anteriormente, em agosto de 2024, Raimundo Vishnoru, comandante das Forças Armadas da Lituânia, também relatou que a Rússia havia sido obrigada a redistribuir tropas em Kaliningrado. Nesse caso, foi devido à incursão ucraniana em Kursk, que estava em pleno andamento na época. Assim, o número de tropas que permanecem no enclave é incerto. No entanto, os 4 esquadrões de aeronaves que se sabia estarem estacionados em Kaliningrado em 2023, incluindo uma mistura de jatos Su-30S, Mi-Su-20 e 4 Su-20 e 7, ainda parecem estar lá. É provável que alguns dos mais recentes Su-35 tenham sido adicionados a essa mistura. Isso inclui uma robusta defesa aérea e de mísseis, com pelo menos 4 batalhões do Sistema de Defesa Aérea S-400. A frota báltica da Rússia também continua a ser baseada em grande parte em Kaliningrado e parece ter sido pouco afetada pela guerra na Ucrânia. Dado o destino da frota do Mar Negro, é compreensível porque a Rússia manteve essa parte de sua marinha bem longe da guerra. Em 2022, a frota báltica continha 52 navios de guerra de superfície, incluindo 4 das novas corvetas da classe Sterogushki, armadas com mísseis de cruzeiro, um submarino da classe Kilo e vários navios de apoio. Sabe-se também que 2 corvetas da classe Bayern da frota podem montar o míssil de cruzeiro Calibre, de ataque terrestre. Mas sobre isso em breve. Para apoiar a frota, o enclave também abriga pelo menos um antinavio baseado em terra. Sistema de mísseis Bastion P, que usa mísseis Onyx P-800, que tem um alcance de 75 a 210 milhas náuticas. Entretanto, o aspecto mais preocupante da estrutura de defesa de Kaliningrado para a OTAN são, indubitavelmente, os sistemas terrestres de mísseis balísticos Iskander. Acredita-se que existam dezenas desses sistemas presentes em Kaliningrado, tanto das variedades Iskander-M quanto Iskander-K. Com um alcance de cerca de 300 milhas, os sistemas Iskander-M fornecem cobertura de mísseis para uma grande parte da Polônia, Lituânia e a maioria da Letônia, como a casa originária da Dinamarca. A produção das últimas versões desses mísseis supostamente aumentou para 750 durante 2025. E a Rússia tem usado seus estoques de forma relativamente moderada na Ucrânia durante o mesmo período. Então, é provável que haja algumas centenas disponíveis para operações A2AD para fechar a lacuna Sivalki e além. E mencionamos que eles são capazes de carregar armas nucleares? Com isso em mente, os complexos Iskander-K são ainda mais problemáticos. Eles também podem ser usados para lançar, entre outras coisas, o míssil de cruzeiro de ataque terrestre Calibre, com alcance superior a 1.550 milhas. Isso põe a maioria das principais capitais da OTAN na Europa ao seu alcance. Com cerca de 1.350 milhas cada, Londres e Paris estão nos limites externos, mas Estocolmo, Copenhague e Berlim estão a menos de 900 milhas de distância, e Helsinki está a apenas cerca de 680.
A OTAN não tem um equivalente neste estágio. Esse tipo de capacidade é exatamente porque a velocidade com que a OTAN poderia tomar Kaliningrado, se necessário, pode ser crucial. Você desejaria destruir a maioria desses mísseis e seus sistemas de guia antes que a Rússia pudesse ativá-los. É aí que sistemas automatizados, inteligentes, flexíveis e econômicos, como o que Donohue revelou, podem fazer toda a diferença, tanto nas fases de planejamento quanto operacionais. A Rússia, por sua vez, reagiu como esperado aos comentários de Donohue. O primeiro comentário veio de Leonid Slutsky, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma Estatal Russa, a Câmara Baixa do Parlamento. Tecnicamente, como líder do Partido Democrático Liberal da Rússia, ele é uma figura de oposição. Um ataque à região de Kaliningrado será considerado um ataque à Rússia, com todas as medidas retaliatórias devidas, inclusive as estipuladas por sua doutrina nuclear. O general americano deveria considerar isso antes de fazer tais declarações, disse ele à agência de notícias russa TASS. Putin tem sido amplamente condenado por provocar com ameaças nucleares, por exemplo, ao conceder permissão à Ucrânia para atingir alvos profundamente dentro da Rússia, com armas fornecidas pela OTAN. Ele também tem sido ridicularizado por não agir sempre que outra linha vermelha é cruzada sem uma resposta nuclear. No entanto, no caso de Kaliningrado, há razões para acreditar que qualquer movimento preventivo da OTAN provocaria uma resposta lamentável. É simplesmente muito valioso para a Rússia estrategicamente, economicamente e historicamente. Agora, qualquer ataque da OTAN a Kaliningrado poderia provocar uma resposta nuclear, principalmente se for tão devastador quanto Donohue afirma. Mais um motivo para garantir que, quando esse sistema estiver totalmente operacional, sua mordida seja tão ruim quanto seu latido. Vamos mantê-lo informado conforme a história se desenrola. Clique no botão de inscrição para não perder nada. Obrigado por assistir.